Olá para você que tá ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast de entrevistas DPE comigo, Beatriz Prio. E hoje o nosso assunto é para falar sobre terapia, mas terapia diferente, uma terapia literária, que é um projeto dos psicólogos Leonardo Moraes e também da Ginara Coelho, que estão aqui comigo no estúdio. Primeiramente, sejam muito bem-vindos e obrigada por terem aceitado o convite. Obrigada, Beatriz. Então vamos começar um pouquinho contando essa história. Como é que surgiu essa ideia, né, de fazer uma terapia literária? Como é que surgiu esse projeto? Quem teve essa iniciativa? Conta como tudo aconteceu. Sim. Vou deixar a Ginara falar um pouco sobre isso, porque ela começou tudo, né? Eu entrei um pouquinho já com o bonde andando, mas... Conta, então. Sim, vamos lá, então. Antes não tinha o nome terapia literária, né? Mas, assim, tinha um encontro com mulheres. Eu sempre percebia a necessidade de a gente fazer um processo psicoeducativo dentro da própria terapia individual. Porque as pessoas iam muito cruas com as temáticas do desenvolvimento humano, sobre a questão de sofrimento, dor, vergonha, culpa, tudo isso, né? E aí, em 2019, ali na pandemia, aquele período onde estava tudo tão complicado, eu iniciei um grupo somente com mulheres, aí trabalhando aspectos do feminino e tudo mais. Aí esse grupo se estendeu, a gente fez um segundo grupo, e aí quando finalizou o projeto falando sobre o feminino, esse próprio grupo falou assim, a gente não quer parar, o que a gente faz agora, né? Eu falei, então vamos ler livros e aí a gente faz um encontro mensalmente para falar aquilo que a gente está aprendendo e aquilo que toca a gente. E aí pronto, deram o nome assim de Clube do Livro, só que a gente foi percebendo que era mais do que uma leitura, tinha uma função terapêutica naqueles encontros, sabe? Tinha um aprofundamento, eu percebia como cada pessoa tocava a outra de uma maneira muito especial. E aí o Léo chega lá no consultório para somar também, e aí a gente pensando e falou, vamos fazer o terapia literária que aí todo mundo ficou muito feliz e animado, né? Que é exatamente esse projeto que utiliza os livros, que é claro que é um livro que tem um contexto de questões psicológicas e a gente faz todo um aprofundamento. E desde então, isso foi em 2019, né? Que começou, mas depois aí com o nome de terapia literária mesmo, já foi depois da pandemia. Exatamente. Já foi mais recente o terapia literária, né? A gente já tentou encontrar um modelo que seja interessante para todo mundo, né? Que tenha as pessoas se sintam à vontade, né? Tanto lendo os livros, né? Que se afinam, de repente, com os conceitos psicológicos que são importantes, mas que também tenham essa permissividade de se apresentar para a gente, né? No grupo, né? E isso tem um potencial transformador gigantesco, né? E a gente sabe da responsabilidade disso. E por isso que acho que até o nome veio terapêutico de uma maneira que a gente dê mais responsabilidade ainda para a coisa por respeitar, né, o ritmo, o limite e a intimidade de cada um. Falando nessa questão, por exemplo, você começou com mulheres, né? Respeitando a intimidade feminina e tudo mais. Com a chegada do Léo e com terapia literária, foi abrangido também para outras pessoas, ou no caso para homens também? Sim, né? Já temos dois, na realidade. Né? São dois homens. Aí muda um pouco, né? Na realidade, eu até brinco muito com a Ginara, que eu fico chateado com ela, que eu não quero saber desse negócio de grupo só de mulheres, não, porque eu quero participar. Porque acho que a gente mesmo, não só como terapeuta, mas como homem, né? A gente precisa desenvolver essa capacidade de enxergar o feminino de uma maneira diferente, né? E me sinto, obviamente, muito melhor desenvolvido ao longo do tempo, até por fazer a minha própria terapia, né? Com a minha psicóloga. Mas, ao mesmo tempo, a gente se sente muito desafiado também, né? No momento que você está fazendo atendimento com as mulheres, de poder entender a perspectiva feminina, né? No contexto profissional, de saúde mental, emocional, enfim. Então, eu brinco com ela, mas porque eu vejo que é uma oportunidade maravilhosa, né? Que eu posso estar aprendendo e ouvindo muito, né? Do feminino, de quem conhece do feminino, para também construir a minha energia feminina mais esclarecida, né?
tirar das sombras, na realidade, os aspectos, né, da minha energia feminina de uma maneira mais clara e, obviamente, para poder contribuir com o processo de cada paciente que chega até aqui. Eu acho que essa é a maior questão do século, desde que o mundo é mundo, na verdade, né? A mulher entender a perspectiva masculina e o homem entender a perspectiva feminina. Exatamente, né? Acho que é uma questão aí universal, né? Eu sou psicóloga junguiana, né? Eu acho que esse é um grande foco da psicologia junguiana, né? E aí já não falando de gênero, mas conseguir fazer em nós essa união das energias masculina e feminina que fique de uma maneira como uma dança, né? Eu não vou falar que é plena, porque eu acho que essa paisagem de plenitude é o que gera muita angústia na maioria das pessoas, né? Porque, estava falando para o Léo, as pessoas estão buscando um paraíso. E estão esquecendo da sua humanidade. A humanidade, a angústia, a ansiedade, todos esses aspectos que vêm como sintoma fazem parte desse crescimento. Então, é essa questão mesmo, conseguir fazer uma boa dança dessas energias masculina e feminina em nós. E você também tem ela, no caso, é junguiana que fala, né? E você também tem uma formação em Gestalt terapia e estou fazendo uma formação junguiana influenciada aqui pela nossa colega. Agora, assim, só para situar também o nosso ouvinte, né, e colocar eles a par também da especialidade de vocês, acho que porque isso contribui muito também para o projeto da terapia literária, da abordagem de como funciona. Explica para os ouvintes, né, o que é essa psicologia junguiana e também o Gestalt terapeuta. Gestalt terapeuta. Isso, pronto, exatamente. Esse é o nome certo. É que eu queria pronunciar aqui, não estava conseguindo. Pronto. As pessoas confundem, até pela escrita, né? Que escreve Gestalt, né? Mas é Gestalt terapia. Bom, eu fiz a formação em Gestalt terapia logo após o término da graduação, né? Eu diria que qualquer tipo de formação, especialização que a gente faz pós-graduação seria uma forma de você enxergar o sujeito, né? De conceituar os potenciais do sujeito, digamos assim, né? E suas peculiaridades. E isso ajuda você a construir a sua filosofia de vida, né? A sua visão de mundo, né? Em relação até a prática clínica, né? Mas não, acho que as fronteiras, na realidade, inclusive, da clínica são extrapoladas, né? Porque a gente leva para a vida. Eu costumo dizer que a Gestalt terapia e hoje a psicologia analítica, na realidade, tem influenciado muito minha visão de mundo, né? A forma como eu vejo o mundo. E isso se reflete, obviamente, na minha visão e na minha dinâmica profissional, né? Com os pacientes. Enxergar o sujeito com suas potencialidades, né? Como a Ginara falou ainda agora, também com suas sombras, né? Digamos, com suas angústias, né? Que são próprias, inerentes, né? ao sujeito. A experiência humana, né? Exatamente, né? Porque a gente tende, né, às vezes na ignorância, pensar que a gente tem que correr das angústias, correr das sombras, né, dos aspectos negativos, né, do ser humano, mas quando, na realidade, a gente precisa aceitá-los, acolhê-los, para cuidar melhor deles, né? Então, acho que a especialização ela tem essa função de ampliar a visão de mundo para poder ajudar os pacientes da melhor maneira possível. Já a junguiana? Sim, eu vou tentar falar aqui de uma maneira muito prática, né? Antigamente a psicologia junguiana ela era conhecida como psicologia profunda, mas resumindo isso, o objetivo da psicologia junguiana ela não é o comportamento, né? Por exemplo, hoje a gente percebe as pessoas muito focadas no comportamento. Ai, como que eu posso ser mais produtivo? Ai, como que eu posso, né, zerar a minha ansiedade? Tudo em comportamento. E a psicologia junguiana, ela enxerga o ser humano com uma alma também, né? Que tem um significado e que tem um sentido. Então, dentro dessa psicologia, a gente vai olhar, por exemplo, mas qual o significado dessa produtividade que você quer? Para que isso, né? Então a gente vai além desse aspecto do ego que é esse síndico da consciência, esse administrador que coloca a gente no mundo, e o ego é aquele conquistador, né? Que eu tenho que ir, eu tenho que conseguir, eu quero chegar ao topo e tudo mais. Mas por detrás desse ego tem uma alma que também precisa se realizar. Então a psicologia junguiana olha o que tem por detrás disso também. Por exemplo, dentro da psicologia junguiana a gente fala assim, que ansiedade, depressão são sintomas. Então, o que esse sintoma está querendo revelar? Então, antes de a gente correr para
extinguir isso, tá, mas o que isso está querendo dizer? Porque às vezes está querendo dizer que você está levando uma vida totalmente sem sentido e o sintoma vem para apertar. Porque quando a gente não olha para as questões da alma, ela afeta o nosso corpo, porque é o único lugar que a gente também dá... a gente para, né? Ela para o nosso corpo. Você não vai olhar para isso, você não vai olhar para o que está te angustiando. E aí vem uma ansiedade, vem uma depressão, vem uma doença física mesmo. Vem né? uma doença física para parar e falar assim: ei, você é humano, você não é um robozinho, né? Então a psicologia junguiana está muito focada nesse aspecto também do que tem de mais profundo no ser humano. Um exemplo que eu sempre dou muito didático em relação a esses sintomas, né, que a Ginara está falando, é a febre, né? Falando do ponto de vista, né, fisiológico, né? Imagine que a gente tivesse doenças e a febre não viesse. Nós não cuidaríamos, às vezes, de infecções horríveis, gravíssimas, né? Poderiam levar até a morte, quem sabe. Assim também se dá na saúde mental, né? Sintomas aparecem porque tem um significado, né? Tem um porquê de estar ali, né? Ele está referente a alguma coisa que não está funcionando na dinâmica de vida do sujeito. Entender, né, essa dinâmica é a nossa obrigação, através da escuta, né? A escuta ativa com o paciente, a gente consegue perceber parte da dinâmica dele ao longo de um processo que é variável para cada um, obviamente. O que a gente quer saber é o que tem por detrás dessa febre. Porque uma febre pode ser um resfriado, pode ser uma infecção urinária, pode ser uma infecção de alguma outra ordem, né? Então você cuida e trata da febre, mas o que está gerando isso? Pra gente é exatamente isso. O que está gerando depressão nessa pessoa? O que está gerando ansiedade? O que está gerando crise do pânico? O que está gerando isso? Tem uma fonte. E aí, o nosso trabalho, o que não é tão óbvio assim, né? É encontrar essa fonte. O que tem... Que aí entra aprofundamento exatamente. No conhecimento dessa pessoa, exatamente. Né? E não só tratar o sintoma, né? Dá um antitérmico, passa a febre, mas o problema continua, né? Então, esse sintoma vai mudar. O sintoma vai mudar lá na frente, né? Vai mudar para sintomas piores, né? Ou às vezes até mais fortes, para chamar a atenção do sujeito, de despertar no sujeito a necessidade de olhar para si, né? De olhar para dentro. E aí entra esse projeto do Terapia Literária. Como é que vocês trazem todo esse conhecimento, né, psicológico, né, dessa... para esses pacientes, pacientes não, para esse grupo, né? Sim. De pessoas que fazem esse tipo de abordagem terapêutica por meio dessas leituras. Tem uma coisa muito legal que é uma coisa que a gente não abriu mão na elaboração desse projeto, né, Léo? Que é trazer uma leveza, mas não aquela leveza da brincadeira, mas trazer uma leveza na comunicação de temas que são muito difíceis. Então, a gente não está ali dando uma aula, a gente não está ali explicando termos técnicos, a gente utiliza o corpo do texto e do livro, que quando a gente escolhe já tem muito material de estudos de caso dentro dos livros, mas a gente também para e fala assim, então, gente, calma aí, a gente está olhando aqui para o livro, mas e se essa... Aí todo mundo dá sua opinião, não, é porque essa pessoa desse caso deveria ter feito isso, e a do outro todo assim... Todo mundo tem solução pro outro, todo mundo tem uma solução. Fala, então, para aí, deixa a gente... E se fosse com a gente? Ah, não, mas espera aí, mas como assim? Mas mas tendo a mesma situação... Eu falei, não, se fosse exatamente com a gente. É mais difícil. Por que é mais difícil? Porque daí é onde a gente para olhar, né? E a gente é cheio de amarras mentais, psicológicas, né? Então, a gente é preso a algumas relações parentais, a experiências de pai e mãe. Então, isso que é muito legal, trazer nesse momento essa reflexão e a pessoa se enxergar e parar ali, nem que seja naquele minuto, e ter realmente consciência. Realmente, eu acho que eu preciso olhar para esse aspecto, né? Freud tem uma fala que é muito interessante, que é que quando Pedro fala de Paulo, a gente sabe mais de Pedro do que de Paulo, né? E isso acontece muito, né, na terapia literária, né? A pessoa tá, às vezes, falando um comentário do que o livro tá trazendo. Mas você vê que aquilo tocou o leitor, né? Tocou a pessoa que está participando da terapia. E que tem muito a ver com ela, né? Ela se identifica, ela projeta também, né, na fala, ou até em outros participantes do grupo.
E a gente, lógico, não tá ali nem sempre para trazer à tona, porque o principal sentido é trazer reflexões, né? Não trazer o diagnóstico ali na hora. Exatamente. Não sei se a gente pode dar um exemplo do próprio livro, assim, para... Pode. Eu queria saber, inclusive, quais são esses livros, né? Olha, atualmente a gente está com o livro Pantanais da Alma, do James Hollis. É um livro que ele vai trazer, em seus capítulos, ele vai abordar sobre culpa, sobre dor, sobre traição, sobre vergonha, depressão, ansiedade, sobre todos esses tópicos, assim. E aí era curioso, porque dentro desse contexto tinha uma história, assim, de uma pessoa que estava em um dilema, né? Entre fazer um intercâmbio, que era algo que queria muito na vida, mas também ela estava num dilema, assim, de se sentir culpada de ir e deixar, de repente, o pai, que já estava com uma certa idade e tudo mais, né? Aí, nossa, mas... E aí era uma oportunidade muito importante para ela e tudo mais. E é tão legal ver como cada um lida com essa história, porque uma pessoa fala assim, não, mas é uma grande oportunidade, ela tem que ir. Mas se tu olha para a história de vida dessa pessoa, é uma pessoa que precisou desbravar muito a vida, que talvez é uma pessoa que precisou, que não teve esse aporte dos pais e tudo mais. Mas uma outra dava uma opinião assim, não, mas jamais, não tem como deixar os pais, né? Só que isso tá dizendo da relação de cada um. E aí eu acho que isso acende luz sobre uma coisa que a gente gosta muito de fazer, que é dar a nossa opinião e nosso conselho pro outro, sem considerar, porque é todo nosso, né? Não, normalmente tudo que eu falo tá atravessado com a minha história de vida. Então, quando eu falo, fala toda a minha ancestralidade e a minha história de vida. Ou seja, eu vou dar um conselho para você, só que eu não vou estar considerando que você teve relações e experiências diferentes com cada personagem da sua história. E que talvez o meu conselho não caiba em você, né? O Jung tem uma frase que diz assim, né? Que o meu caminho é um descaminho para você. Cada um tem que buscar o seu. Então, isso que é muito rico. E a gente tá ali para falar que um tá certo e o outro tá errado? Não. A gente tá ali para mostrar o quê? Isso é a vida. A gente precisa respeitar o caminho do outro. Talvez para essa pessoa esse dilema já estava resolvido, não tem o que questionar. Ela tem uma relação incrível com o pai durante toda a sua história de vida. Então agora ela pode voar. Esse é o caminho assim dela. Mas para essa outra, não. A pessoa tem que correr atrás dos seus sonhos mesmo. Mas por quê? Porque essa pessoa talvez não teve uma relação e uma experiência tão conectada com essa figura, sabe? E aí eu talvez ache injusto ter que abrir mão de si. Então, isso é para mostrar que a gente sempre tem que considerar a nossa história de vida, assim, sabe? O nosso contexto, diante de qualquer dilema, porque muitos conselhos virão, né? Mas quem tá passando na pele, né, Léo, é que precisa analisar isso de acordo com a sua história. E o detalhe importante do subtítulo do livro, né? Nova Vida em Lugares Sombrios. Nova Vida em Lugares Sombrios. Né? De você ter a possibilidade de acolher, na realidade, as nossas sombras mesmo. Né? Que elas fazem parte e nos ensinam alguma coisa, nos estruturam na nossa identidade, na nossa estrutura psicológica e emocional para lidar com as coisas, né? Como é importante que a gente tenha coragem e, claro, o suporte também, né, de bons profissionais para que possa se encarar essas sombras de uma maneira mais saudável e que não simplesmente desconstrua e desencaminhe simplesmente, né? Mas que possa reconstruir e reencaminhar de repente para uma dinâmica de vida mais saudável. Eu acredito que o Terapia Literária acende luz sobre a nossa humanidade. Porque assim, Beatriz, hoje a gente está correndo em busca do quê? Da felicidade plena, né? Ok, cada um faz o seu caminho. Mas a gente considera uma aberração, por exemplo, a tristeza, a depressão quando chega, que nada mais é do que uma tristeza muito profunda, que nos puxa, né, que nos chama para baixo mesmo, assim. Então, eu acho que acende luz para nossa humanidade para falar, ei, você pode ficar triste, você vai ficar triste em algum momento da sua vida,
E eu acho que as emoções são como hóspedes mesmo. Tem uns que são maravilhosos quando entram na nossa casa. Tem outros que a gente fica ali contando os dias. Será que já acabou? Quando é que isso vai acabar, né? Só que eu sempre falo, a gente tem que acolher com a mesma dignidade, por mais difícil que seja. Porque senão a gente não recebe a mensagem que cada um desses sintomas está trazendo. Às vezes ele está dizendo que você está precisando olhar mais para um determinado contexto da sua vida. Às vezes ele está dizendo, sabe aquele sonho antigo? Por que você abandonou ele? Será que não está na hora de retomar? Porque a gente acaba aqui vivendo a nossa vida para estruturar mesmo, né? E não está errado. Mas a gente abandona muita coisa que traz significado. Então, eu acho que a terapia literária, ele acende a luz para a humanidade, para a nossa humanidade, para falar, ok, você vai errar, porque você é humano, né? O primeiro capítulo falava sobre culpa, inclusive, né? E as pessoas, como que eu faço para não sentir culpa? Não tem como. Eu poderia vir aqui e falar diversas coisas, mas se você pensa racionalmente, tem como um ser humano não ter? A gente já nasce com esse DNA de culpa, né? Se a gente for olhar mitologicamente ou até o contexto religioso, a gente já vem com esse contexto de culpa, né? Então, é mais para acender essa luz, para falar, para de brigar com isso, faz alguma coisa com isso, Acolhe. né? Acolhe. E aí a necessidade de ser feito em grupo, né? Porque poderia fazer terapia, por exemplo, literária entre o profissional e o paciente. Sim. Ler um livro e talvez abordar isso. Então, conta pra gente por que é importante também fazer isso em grupo, né? Reunir essa galera aí, essas mulheres e agora os homens também, para refletir juntos, né? A partir de uma leitura, a partir de um livro de autoconhecimento mesmo, né? Que tragam temas de saúde mental, de comportamento, psicológicos, né? Porque isso é importante fazer em grupo. Sim. Eu acho assim, né? Tanto a terapia individual quanto a de grupo é um processo, né? Em que você se permite dar luz às suas questões, né? Que vem, às vezes, através da leitura, da identificação com alguma coisa que você tenha lido, ou às vezes com a fala do outro. Acaba trazendo luz e consciência para isso, né? Então, mas em grupo ele é muito rico, né? Porque a experiência de cada um, né, que é diferente, né, com dinâmicas diferentes, intensidades diferentes, né, olhares completamente diferentes, né, eles possibilitam que você reveja algumas coisas que você engessou, digamos assim, no seu olhar ao longo da vida, porque você aprendeu daquele jeito, né? Numa fala de um pai, né, que te diz, você não pode errar. Né? Você traz aquilo enraizado na sua alma e aquilo te acompanha ao longo da vida sem você poder errar, já pensou? Todos nós erramos, né? E às vezes na fala de um você percebe que aquilo talvez seja uma coisa a ser acolhida, trabalhada e crescida, mas sempre em processo. Eu acho que o grupo, né, Léo, ele faz a gente se enxergar, né? Porque no grupo você percebe que o outro tá sentindo e tá passando por algo parecido algo com que você também está passando, sabe? Que não é só você que está passando por isso. Então, acho que ele é rico por isso, né? Você se enxerga no outro, tanto para encontrar aquilo que é semelhante, mas também para identificar no outro tudo que possa ser diferente, né? Então, o grupo tem essa riqueza mesmo, assim. Acho que o próprio grupo acolhe também, né? De alguma forma, essa troca de experiência, que daí tem uma riqueza que não é a fala só do profissional e não é uma fala só teórica, é uma fala de experiência de vida. Alguém no grupo, quando fala para o outro, está falando de vida. Ele está falando com uma autoridade. Comigo aconteceu assim. E eu aprendi a lidar dessa forma. E aí o outro acaba que podendo... É como tecer ou bordar algo, né? Isso gera uma imagem, assim, diferente. Então, assim, o grupo tem essa riqueza mesmo. Eu me enxergo no outro e eu também faço um intercâmbio no Pantanal do outro, digamos assim, né? Sim. Acho que isso é muito rico. Nossa, sensacional, assim, porque você vai e se coloca... diante, eu tô aqui, eu tô imaginando aqui como é que tá funcionando o grupo, né? Você se coloca na frente de situações em que você acha que tem solução, e aí, aliás, você se coloca numa situação de você se culpa, né? Como já diz o livro, e aí quando você ouve talvez alguém lá no grupo, você vê que talvez a outra pessoa passe por uma situação muito mais difícil,
E aí você... Nossa, meu não é nada, né? Sim, e Vou resolver. tem uma coisa legal que aconteceu no primeiro dia, né? Assim, no primeiro dia desse livro, né? Porque o capítulo falava sobre culpa e a gente abordando, e uma pessoa falou assim, não, mas espera aí, eu quero fazer uma pergunta. Ok. Como que eu faço para não sentir culpa? E é uma pergunta muito tentadora se a gente estiver impregnado por esse lugar do suposto saber, assim, né? E a liberdade, assim, hoje que a gente tem de poder falar assim, não sei, né? Como que eu falo? Não tem como, assim, né? E não querer entregar para o outro uma receita, porque a intenção do grupo e nem da terapia é a gente entregar um caminho pronto e uma receita, né? Então, é muito legal a gente poder ter essa liberdade para tratar disso de uma maneira lúcida, né? Gente, não tem como você não se sentir triste mais em nenhum momento da sua vida, né? Não tem como você não sofrer. Se a gente for olhar para grandes histórias e reviravoltas, elas vieram de um sofrimento, né? De um parto, digamos assim, aquela coisa... há um sofrimento para nascer algo novo. Então, eu acho que isso também é muito importante falar. E ressaltando esse aspecto da receita, né? De que cada um, na realidade, faz a sua construção dali, né? Tem o seu próprio processo de aprendizado, seu próprio nível de profundidade no aprendizado, né? Emocional. E a capacidade transformadora é diferente para cada um, né? A gente não tem uma receita, olha, todo mundo agora vai sair certinho, por isso, não existe. E tá aí a riqueza do grupo, né? De que cada um tem a significação conforme a sua capacidade, a sua forma de ver, e o tanto de ações que isso vai gerar na vida do outro depende de cada um, realmente, né? Esse aspecto da culpa, né? Eu acho que a gente, em tempos de redes sociais, por exemplo, né? Eu acho que a gente tem um pantanal grandíssimo aí que gera muita culpa nas pessoas, né? De que precisamos ser mais produtivos, precisamos ser mais saudáveis, precisamos ser mais bonitos, precisamos ser mais ricos, né? Então essa culpa está sendo jogada na nossa mente, na nossa cara o tempo inteiro, né? E entender conscientemente que isso é um produto que se vende, que a gente comprando vai adoecer, né? Já vale cada segundo, na realidade, de um processo como esse, que é da terapia literária. E aí você cita uma situação muito importante que é exatamente, até já foi falado antes, sobre hoje um mundo conectado, super, hiper, mega globalizado que nós vemos, que nós conhecemos, aliás, por meio da internet a gente vê ali trechos, recortes, digamos assim, da vida de muita gente no mundo inteiro, né? O quanto que aquela pessoa viajou, o quanto que aquela pessoa conseguiu ir na academia, o quanto que ela emagreceu, o quanto o casamento dela foi gigantesco, foi uma coisa magnífica, e aí você desse outro lado, nossa, eu não consegui nada, não fiz nada disso. Sim. E aí vem essa culpa, né? Como que isso agrava, por exemplo, o Léo contou aqui que ele já tem experiência de 25 anos de psicologia, né? Isso. A Ginara já tem uns 15 anos de psicologia. 15 anos atrás, inclusive, e há 25 anos atrás não existia esse boom de internet, não existia essa cobrança, né? E aí o contexto muda, a geração muda. Existe também essa incrementação de um problema, entre aspas, né? Que gere ainda mais desconforto mesmo para o ser humano se conhecer, se entender a partir dessa vida que nós vemos hoje de conectada, de rede social? Eu vejo o quanto as pessoas... É um recorte do lado bom da vida, né, nas redes sociais, né, que dá uma ideia ilusória de que a vida só tem coisas boas, né, de que ninguém coloca a parte ruim, né, da vida nas redes sociais. E eu digo, dependendo até da maturidade, né, que a gente tem emocional, e até da maturidade de entender a dinâmica de uma rede social, né, é muito perigoso, né, inclusive para adolescentes, crianças, né, que já têm o celular na mão, que estão ali acompanhando, que né, se expõem constantemente. Qual tipo de significação que está sendo gerada e criada nessas crianças e adolescentes, né, e qual o impacto que vai gerar lá no futuro. Eu penso que um dos caminhos, na realidade, para que você possa ter uma consciência mais crítica em relação a isso e saber diferenciar cada um dessas estratégias, na realidade, né, das redes sociais, é a terapia, né, seja ela a terapia literária, ou seja a terapia individual, mas que vai te dando
maturidade e capacidade crítica para olhar o que está acontecendo e o impacto que isso gera em você e as pessoas ao seu redor, né? Se você tiver esse senso crítico desenvolvido, naturalmente você vai saber filtrar aquilo que é bom e aquilo que é ruim, o que é suficiente e o que não é, e aquilo que é para você e o que não é para você, né? Não dá para querer ter a vida dos outros, né, como se fosse a sua, porque são, óbvio, circunstâncias e histórias completamente diferentes. E existe um perfil hoje no grupo de pessoas, né, que buscam ali esse autoconhecimento, também essa terapia, ou é um grupo muito diverso também? Ele é diverso. É um grupo diverso, tanto em faixa etária quanto em profissões. Eu acho que isso que é bem legal mesmo no grupo, né? Porque ele não é um grupo... só pessoas que estão interessadas em psicologia e que vivem esse universo. Então, ele é um grupo que tem essa diversidade. Eu acho que é por isso que traz essa riqueza mesmo, né? Tem engenheiros... que mais? Publicitários. Engenharia civil, engenharia agrônoma, engenharia não sei de produção. Olha, tem um perfil, engenheiros. Mas tem publicitário, tem psicólogo, né? Entre outros. Mas acho que todos eles com essa acho que até eu diria essa coragem de se transparecer dentro de pessoas, se né? colocar vulnerável. Uhum. Exatamente. E buscando o autoconhecimento. Acho que no fim das contas é o autoconhecimento, né? E a idade também? Também varia muito, né? Isso eu não saberia dizer acho que de uns 25 até 50 e tantos, alguma coisa mas assim. Mas esse é o grupo, não é a regra do grupo, né? Pode ser que outras pessoas mais novas... Não, tô falando no momento agora. No momento. Todo grupo, eu acho que ele é um pouco movimento... É um grupo vivo, né? Em movimento. Ali entram e saem pessoas. Sim. É um organismo, muda, assim, né? Isso, a palavra é essa, um organismo vivo ali, um grupo. Exatamente. Então, mas assim, para reafirmar que não é uma regra, né? A gente não está limitando a idade nesse sentido. Mas né? eu acho que isso mostra também o quanto que a humanidade está sedenta de si de volta, assim, sabe? Porque quando você estava falando das redes sociais, essa questão da unilateralidade, assim, de você fazer só um lado, se você só trabalha e você não cuida da sua vida pessoal, vai dar um problema. Se você não trabalha e você fica só, sei lá, meditando e tudo mais, também é ruim. Então, eu acho que, ultimamente, acho que a sociedade está buscando tudo muito fora, o mostrar a casca, a persona, a capa, essa estrutura, a fachada. Então, a gente está vendo diversas fachadas belíssimas por aí. Mas se a gente olha a qualidade de quem influencia hoje as sociedades pelo caminho de dentro... Talvez não a gente enxergue outras coisas além dessa fachada tão gloriosa, tão bonita. A gente está vendo só uma parte, entende? Então, acho que essa questão de a gente conseguir, sim, produzir, ir para a vida, viver nosso mundo fora, a gente também conseguir valorizar que os momentos que a gente olha para dentro são momentos importantes e construtivos, porque as pessoas acham que olhar para dentro e cuidar de si em termos de saúde mental é um luxo. É assim, não tenho tempo para isso, isso é besteira. Isso não é besteira, porque quando a alma pedir, ela para a tua vida mesmo, assim. Né? A sociedade do cansaço, é um burnout, a pessoa está esgotada. Hoje a gente é essa sociedade assim, né? Todo mundo está esgotado, é estafa e tudo mais. Então, acho que se você está fazendo... Até pra gente isso também, né? Eu sempre falo, eu não me apropio dessa persona de psicóloga 24 horas por dia. Isso não é saudável, né? Eu preciso ser um ser individual, além disso. Então, acho que quando a pessoa está pegando esse caminho de deixar a persona muito, muito lustrada, o ser interno tá aos farrapos, sabe? A gente precisa cuidar. E a gente tá aí nas vésperas do carnaval, né? Que é essa... O baile de máscaras, né? Exatamente, né? Em que as pessoas, de alguma maneira, ou o contrário, né? Ou extravasam ou onde vão... Exatamente. Ou o contrário. Acho que pode ser até um momento assim... Libertador, né? E assim, de histórias, né? Eu sei que vocês não podem citar nomes, obviamente, não podem... Mas... de algum feedback que vocês receberam, né, da pessoa, por exemplo, passou pelo grupo ali, teve já algum aprendizado, chegou a relatar para vocês
alguma melhora, né? O que vocês percebem já também de evolução dessas pessoas? A gente tem um feedback, até porque a gente tem um grupo também, assim, fora o grupo, a gente concentra essas pessoas em um grupo de WhatsApp, assim, né? Então, o feedback sempre vem por ali, e até mesmo na ansiedade pelo próximo encontro, para falar, nossa, hoje foi muito interessante, eu consegui refletir sobre muitas coisas que eu estava fazendo. Então, a gente sempre recebe esse feedback, sim, sabe? De pessoas que falam assim, efeito grupo, hein? E aí eu coloco uma foto de algo que há muito tempo não fazia, sabe? Por causa de eu refletir, agora eu tô fazendo isso aqui. Fazendo um hobby. Um hobby. Ou eu tô tentando lidar com esse aspecto da culpa que me atravessa. Aí alguns fazem até humor, né? Não tem jeito, né? Então a gente tem que caminhar com isso mesmo. Então a gente tem tido feedbacks muito positivos, né, Léo? Eu até tenho uma história que eu tava contando pra Ginara de um paciente, na verdade, falando sobre... Ele mandou uma mensagem dizendo que precisa controlar a ansiedade dele, né? E como isso é contraditório, né? Porque, na verdade, a ansiedade, ela é controle, né? A gente fica tentando controlar o incontrolável, controlar o futuro, né? Normalmente, a ansiedade vem, além do controle, acompanhada de um pessimismo, né? De que as coisas vão dar errado, vão sair errado ali na frente. Eu entendo bem esse paciente. Todos nós, né? Como a gente vê. E que é exatamente o inverso, né? Que a vida é fluidez, né? A vida não é controle, né? De repente, né? Como você estava falando da Amanda, uma moça tão jovem que de repente já... Como é que ela encontrou terapia literária? E de repente a gente está aqui contigo, Beatriz, e como as coisas vão se tecendo, né? Se encontrando de uma maneira aparentemente desordenada, né? Não através do controle, né? E a vida é isso, né? A vida é fluidez, a vida é um caminhar, né? É movimento, acho que tudo que é novo é vida, né? Quando você fica com uma coisa que é muito velha, que está ali tanto numa dinâmica de relacionamento velho, né, antigo, né? Eu brinco muito que com a minha idade eu sou meio analógico, né? A gente aprendeu a ser digital um pouco mais velho, né? Eu sou do tempo que ainda não existia celular, né? A gente pergunta para um jovem adolescente, você conhece Bina? Aí o cara não sabe nem o que é Bina. Nossa, agora eu vou testar um exemplo rapidinho aqui que tá gravando e já fica registrado aqui. Você sabe que eu tive que ensinar pra Amanda, que é essa que marcou a entrevista, eu tive que mostrar pra ela o áudio do que era Bina. Foi mesmo. Olha você acredita? Agora você citou, eu lembrei. Aí ele falando de Bina, né? Que a pessoa não conhece o que é uma Bina, que é o identificador, né? Não sei se você sabe. Eu sou uma jovem centenária. Que é o identificador, né? Nos telefones antigamente, que era um privilégio, né? Quem tinha aquilo dentro de casa. Era né? um indicador econômico. Exatamente. Mas, então assim, são desses insights, na realidade, né? Que a gente percebe, né? Nos grupos ou individualmente, que trazem grandes transformações na vida da pessoa, né? De que ela passa, na realidade, a olhar a vida com fluidez, né? Olha, eu acho que isso é um presente gigantesco, né? De você ter parece uma pequena transformação, na realidade, que traz uma transformação gigantesca na vida da pessoa, de ela não estar tentando controlar aquilo que vai acontecer logo depois, porque não tem como controlar. E assim como a culpa, né? Essa coisa que nos prende a um passado, né? Às vezes distante ou mesmo mais próximo, e que você precisa olhar para aquilo, acolher aquilo, ressignificar aquilo para você ter o presente mais qualitativo, né? Então, você não pode nem estar lá atrás, nem estar lá na frente, você só pode na única realidade possível, que é o aqui e o agora. A gente se cobra muito, e aí eu me identifico, né, com essas falas de vocês de culpa, de ansiedade. Eu acho que todo mundo passa por um momento assim. E assisti um filme recentemente, que eu terminei o filme assim, arrasada. Meu Deus, por que eu perdi tempo assistindo esse filme? O filme é lindo, fantástico. Na verdade, eu amo o filme, que é questão de tempo, né? Que o rapaz, ele pode voltar no tempo e consertar algumas coisas. E aí eu terminei o filme angustiada. Eu falei, por que eu não posso voltar no tempo e consertar algumas coisas? E aí tem gente que fala assim, eu não mudaria nada na minha vida. Eu disse, meu Deus, que saúde mental perfeita, porque eu mudaria muita coisa, né? Sim. Assim, Sim. Eu acho que a gente não é uma frustração, assim, digamos, e nenhuma uma questão de que você só fez coisa errada na vida. Sim. Mas eu acho que todo mundo que percebe, assim, com o passar do tempo, que algumas coisas poderiam ter sido resolvidas de forma mais fáceis, né? Sim. E aí eu terminei o filme assim, eu disse, meu Deus, se eu tivesse a oportunidade desse cara que fosse uma realidade
da vida real, eu voltaria com certeza e consertaria algumas coisinhas ali que eu deixei passar. E eu acho que é até mais lúcido, né? Porque isso revela, assim, que, cara, eu errei mesmo em alguns momentos. Se eu pudesse, eu consertava, né? Não é pra se culpar, mas, assim, às vezes a gente olha, não... Bom, e aí eu acho que também vai pela história de cada um. Teriam peças que eu realmente mudaria se eu tivesse essa oportunidade, né? Porque... talvez não precisasse lá atrás, mas... Mas eu acho assim, metaforicamente falando, revisitar esse passado é possível, né? É possível de ressignificá-lo, né? De dar um novo sentido àquilo, né? A coisa em si, né? Ela não tem como ser alterada. Mas a forma que você vê para aquilo pode ser mudada. Você vai de outro ângulo, Exatamente. né? Que a gente terapia, né? que a gente chama de abreação. Você passa pelo mesmo lugar... Mas porque às vezes a gente tem uma história e aquilo gera emoções na gente, porque eu sempre falo, né? A gente tem uma narrativa única, então dentro dessa narrativa a gente se condena como um personagem, né? Assim, e eu acho que se a gente volta nesse mesmo lugar, mas de uma outra perspectiva, como você falou, a gente se cobra muito. Eu acho que não tem quem não se açoite mais como cada um, né? A gente se açoita demais, né? Eu falo assim, pare de se colocar no chicote, porque a gente é no chicote o tempo todo, né? Quem é feliz assim, gente? Não tem como, né? A gente tem que parar e respirar e conseguir se acolher, né? Então, acho que conseguir voltar nesse lugar e viver a emoção que tinha para viver, mas seguir, entende? Porque não tem como, a vida vai ter lá suas impermanências, Sim. né? Eu tenho uma história que eu sempre conto, que eu morei quando pequeno, morava em Campinas, né, no interior de São Paulo, e morava numa determinada avenida que era relativamente movimentada, né, e eu fui embora de lá em 89, né, para vir para Roraima. E tive a oportunidade de voltar em 98, né, já quase 10 anos mais velho aí, né. E eu lembro quando eu cheguei na rua, eu não acreditei no tamanho da rua. Eu lembro que a rua, na minha cabeça, era uma avenida gigantesca, tipo uma Villeroy aqui, assim, né, de larga, cheia de carros, quando na realidade era uma rua muito pequena, né. O que eu estou querendo dizer com esse exemplo, né? De como a gente registra a nossa memória, ela nos engana, né? Existem experiências como essa, de simples rua aqui que eu morava. Que você era menor também, tu era maior. Né? E aí, só que a gente cresce, a memória que a gente tem, ela tá desatualizada, né? Porque a gente olha para aquela rua como conhecemos naquela época. Imagine as relações humanas, né, que são muito mais complexas. Você, quando criança, uma coisa que a sua mãe fez, ou seu pai disse, que tá ali guardadinho com você 20, 30 anos, né, e que você não conseguiu ainda tirar da caixinha para dar uma ressignificação para aquilo. E que muitas vezes você carrega um peso desnecessário nessa história, né? Por isso a terapia ela é muito importante, né? Porque a gente tem o suporte psicológico de um profissional para revisitar esses lugares, revisitar essas falas, né? Dar uma nova roupagem, uma nova cor, um novo som para determinadas coisas, um novo tamanho, inclusive, para elas. E elas começam a se encaixar na nossa vida. Porque se a gente cresce e aquilo continua do meio de um tamanho que você aprendeu numa circunstância ou outra completamente diferente, aquilo está desatualizado na tua vida e naturalmente vai te atrapalhar de alguma maneira. Essa fala do Léo me faz lembrar uma coisa que a maioria das pessoas, às vezes, que estão passando por algum processo, falam assim, eu sinto um vazio, assim, sabe? Quando, na verdade, eu sempre falo, às vezes não é vazio, às vezes você tá cheio demais, entendeu? Demais, que não dá nem para sentir mais nada novo. E aí você pensa que é um vazio, porque eu sempre falo, o processo terapêutico, ele é muito mais, assim, de a gente organizar essa casa, esse lugar bagunçado para abrir espaço, sabe? Abrir janela, deixa entrar. Eu falo assim... Se a sua vida, se a sua existência fosse uma casa ou fosse um quartinho, como que seria? E aí isso revela muito aquilo que a gente sente, né? Porque às vezes você tá num lugar, nossa, seria um quartinho trancado, escuro, sabe? Então você não quer sentir ansiedade, sendo que a sua alma tá trancada num lugar desse, né? Eu acho que olhar para esse aspecto também de entender que às vezes nem sempre é vazio, mas às vezes a gente está indigesto de tanta informação, de tanta coisa, dos excessos, né? Porque a gente consome muito. Das culpas e traumas não superadas. Exatamente, também. Né? Então a gente precisa, como eu sempre digo para os meus clientes, né? Você sabe o que a gente vai fazer aqui? O trabalho sujo.
A gente não vai aqui, ai, que maravilha, né? Esse lugar eu estou saindo pleno. Não, a terapia verdadeira é a terapia que dói e que a gente vai fazer o trabalho sujo, colocar a mão na massa. E eu brinco, a terapia começa a partir do momento que você sai dessa porta. Aí a terapia tem que acontecer. Não adianta você ir num set terapêutico e trabalhar e na vida você não colocar em prática aquilo que você está trabalhando, né? Então, isso é importante. Isso, obviamente, exige coragem, né? Tem que ter muita coragem. Tem que ter coragem para olhar para si. Mas os profissionais estão lá para isso, né? Preparados para ajudar o outro a encontrar, inclusive, a sua própria coragem para poder enfrentar esses processos, né? E aí que tem um grupo, né? Que acho que ajuda isso também, que é o grupo Terapia Literária. E para vocês, por exemplo, depois de contar também essas experiências, essa visão de mundo que se tem também a partir da psicologia, quais são as maiores recompensas que vocês acreditam como profissionais que recebem a partir desse momento e que reúnem essas pessoas, que trazem essas temáticas à tona? Como é que vocês se sentem profissionalmente falando agora em relação à recompensa mesmo profissional? Uhum. Eu costumo, né, sempre pensar que eu sou um privilegiado, né, assim, como psicólogo, né, eu vivo só da psicologia, né, da terapia clínica, né, da terapia, né, de grupo. O privilégio que a gente tem da pessoa que se dispõe a se vulnerabilizar de alguma maneira para você, né, de confiar na sua fala, confiar no seu olhar, confiar no seu acolhimento. E isso em grupo se multiplica várias vezes, né? Porque realmente é um lugar de privilégio que para poucos, digamos assim. E é tão bom quando a gente vê a mudança, porque acontece o tempo inteiro, às vezes acontece lá no próprio grupo, no momento do grupo, a mudança, você vê a mudança acontecendo numa fala, num olhar, num choro. Num choro, exatamente. E a gente vê movimento, a gente vê vida nisso, né? Então, é um privilégio. Eu acho que eu brinco, né? Brinco falando sério, na realidade, que eu aprendo muito mais com meus pacientes do que talvez meus pacientes comigo, né? Porque eles sempre estão trazendo uma história nova, uma situação nova, uma circunstância nova, que talvez 1000 livros não tragam, né? Então, é o privilégio sempre, né, estar nesse lugar. Para mim, o terapia literária é como uma boa semente que a gente está lançando no mundo, assim, é uma semente. Eu acho que o espaço acaba que sendo um solo, mas a terapia literária é uma semente de consciência. É um lugar onde as pessoas podem acolher a sua própria vulnerabilidade, a sua humanidade. Então, é uma semente de consciência. E quando você tem consciência, você consegue escolher melhor, você consegue sentir melhor, né? E discriminar no meio dessa bagunça toda aquilo que realmente importa. Então, terapia literária é como essa semente que a gente está plantando pra gente, pras pessoas, pra psicologia, né? Eu falo pro Léo que fico muito orgulhosa de estar fazendo isso aqui no nosso estado, assim, de estar ampliando a psicologia, né? Porque, assim, nem todo mundo consegue estar em uma terapia individual, que é um acesso mais profundo e tudo mais. E a terapia literária é uma forma, ela tem uma função terapêutica, né? Assim, ela acaba sendo uma terapia... eu nem posso dizer que seja leve, mas assim, se a gente vê em termos técnicos, ela é uma terapia de entrada, né? Então, é essa semente mesmo, assim, eu acho que dá, além do que acontece no grupo, mas também é uma oportunidade para aquelas pessoas que não conseguem estar em um processo individual, iniciarem ali um processo de autoconhecimento em um lugar que acolhe e um lugar que tem pessoas com experiência na prática clínica da psicologia para acompanhar esse processo. E como foi comum ouvir das pessoas que participam, né, da terapia literária, de que as mensagens que receberam quando a gente colocou nas redes sociais, a gente recebeu muitas mensagens assim, isso é aqui em Boa Vista? Isso é aqui em Roraima? Não acredito, nunca imaginei que em Boa Vista pudesse ter isso. E foram pessoas que estão participando, inclusive, hoje do grupo, né? E para nós é um motivo de orgulho muito grande, né? De a gente ter tido a ideia, de ter tido a coragem, né? De conseguir estruturar uma dinâmica interessante, respeitando, né? Cada um dos pacientes que estão lá, ou clientes. E o resultado, que é a transformação, né? Isso para nós não tem preço, né? Não tem motivo maior para a gente ter orgulho, né? É bom demais. Agora, falando dos livros, mais uma vez,
Queria que vocês até deixassem uma recomendação aqui de livros, dos livros que estão sendo lidos. Vocês falaram Pantanal. Os Pantanais da Alma, Novas Vidas em Lugares Sombrios. James Rollins. Que é o que está sendo acompanhado agora, né? Mas aí tem um próximo já, ou teve um anterior que dá para indicar? Anteriormente, a gente fez A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, que é falando exatamente sobre isso, o quanto que nós estamos ali sobrecarregados e que a gente precisa urgentemente resgatar a nossa humanidade, né? Então, esse é um livro também muito bom para a gente pensar para onde as coisas estão caminhando e para onde a gente está indo em aspectos de humanidade, né? E aí vem com Pantanais da Alma. Na verdade, foi uma votação, né? A gente estava entre Eros e Psique, que é um livro que queria abordar essa coisa do relacionamento e traz aspectos mitológicos também, contos e histórias. E Pantanais da Alma foi o mais votado, né? Foi. Mas acho que um que você sempre fala com muito carinho, que é Mulheres que Correm com Lobos. Mulheres que Correm com os Lobos foi o livro que eu trabalhei em todos os grupos com as mulheres também. É um livro riquíssimo, um livro iniciático, um livro que... eu sempre falo, é um livro que é um organismo, sabe? Porque eu já li esse livro várias vezes e toda vez que eu leio parece assim que toca um lugar que precisa ser tocado, que precisa ser cuidado de forma diferente. Tá na prateleira da leitura obrigatória, né? Esse é um livro e tem vários, assim, eu fico até com dificuldade, porque eu sempre vou falar algo da psicologia junguiana, né? Mas que são livros que eu realmente leio muito. Tem A Alma Precisa de Tempo, da Verena Cast. Tem um livro... Em Busca de Sentido, também, do Viktor Frankl, que é da logoterapia, que é um livro muito bacana também para se trabalhar. Então, todos esses livros aí... Mas a Verena, só botar a Verena, acho que já... Os livros da Verena são ótimos, né? Pronto, anteriormente a gente trabalhou Filhas de Pai... Filhos de Mãe, que foi falar sobre complexo paterno e materno. Nossa, esse dá pano pra manga, viu? Esse rendeu, assim, foi muito bom. Esse dá pano pra manga. Porque a gente aprofundou essa temática, né? E todo ser humano vai ter uma relação. Mas quem não teve? Vai ter uma relação com este pai e esta mãe que não teve, né? E o quanto que às vezes, assim, a gente precisa se libertar mesmo dessa história para seguir, porque senão a gente fica muito entulhado. Esse é um livro também muito interessante. Sim. Então, as dicas dadas aqui pela Ginara, para você que não vai poder participar da terapia de grupo, mas já dá uma lida, né? Sim. Nesses livros, nesses conteúdos, acho que já vai abrir a mente, já vai se fazer refletir muito. Quem sabe arruma um amigo ali para conversar também. Exatamente. E é importante conversar com os amigos também sobre saúde mental, sobre essas reflexões que nós temos sobre a vida. Eu gosto muito de conversar sobre isso com os amigos. Com os amigos não, com amigos em específico, né? Que a gente também não pode se abrir para todo mundo, né? Você está convidado a participar do grupo com a gente. Mas para quem puder, inclusive a participar, quem tem interesse, está ouvindo essa entrevista e quiser conhecer o grupo, como é que faz ali para pelo menos ir uma vez para experimentar, depois decide se faz a matrícula. Sim. Podemos deixar o telefone, né? O meu telefone pessoal, que é o 981 11 54 52. Não sei se você quer. E também tem as redes sociais onde a gente divulga, né? Quem puder acompanhar, a minha é @GinaraPsi. @Leonardo Moraes Psi. PSI, né? Exatamente. E tem um endereço aqui também onde os encontros acontecem, que é ali no centro, na Avenida Sebastião Diniz, 361, em frente à Praça da Bandeira. Isso, que é lá na nossa clínica. Acontece lá mesmo, Acontece lá. Sim. A magia acontece lá. Então, quem tá ouvindo aí já tá convidado a conhecer também. Sim, nem que seja para passar uma visita ali na clínica, vai né? Vai para um encontro experimental lá, né? Olha que legal, acho que eu vou para esse encontro experimental. Muito bem. Mas, assim, queria agradecer demais a vocês, né? Eu sei que, pelo que eu percebi aqui, pelo que eu pude ouvir, a gente poderia passar horas aqui trazendo várias temáticas e refletindo sobre a vida, mas acho que vou deixar isso pro grupo, né? Para quem for pro grupo. Sim. Porque é muito bacana entender. A gente fala muito, né, Beatriz? Eu tava até aqui... eu já vou falar mais de novo. Já ia encerrar, já vou falar mais de novo.
Mas o Léo trouxe uma questão muito bonita sobre essa vivência humana, que é o privilégio de ele, como psicólogo, ter de conhecer um outro universo, né? De conhecer outra vida, de conhecer a complexidade da cabeça de alguém, Sim. né? Os aprendizados, as dores e as conquistas de outra pessoa, Sim. e quanto que isso atribui significado à sua própria vida, né? E eu, enquanto jornalista aqui desse lado, eu passo pela mesma experiência, Sim, verdade. que é ter o privilégio de poder ouvir, né? De poder contar histórias de outras pessoas que me confiam as suas histórias também de forma vulnerável, né? E que se abrem para mim, assim como vocês também estão contando um pouquinho da vida de vocês. Nossa, não tenho nem como contar quantas histórias eu já ouvi de forma vulnerável também. Claro que eu não vim trazer abordagem psicológica, né? Trazer uma terapia para aquela pessoa. Mas eu pude utilizar aquela história, contar, narrar Sim. aquela história que faça outras pessoas refletirem também. Então, eu também me sinto privilegiada em relação a isso. E se deixar, também vou conversando aí até... Histórias Tu se encaixa direitinho no nosso grupo. Histórias são sempre transformadoras, né? Eu adoro refletir Eu amo sobre a história de vida e vida. sobre comportamentos, sobre como que as coisas acontecem nas vivências humanas. Porque para mim é um privilégio viver. E acho que a gente só passa a ter ideia do quanto que é incrível, que é um privilégio viver depois que a gente quase morre. Não o morrer fisicamente, mas o morrer mentalmente mesmo, Sim. emocionalmente. Quando a alma chega no fundo do poço e a gente consegue sair. Caramba, é muito bom viver. E eu já passei por essa experiência, eu acho que muita gente que já ouviu e está ouvindo e que faz parte do grupo e passou por essa experiência, Sim, esteja passando. sim. E aí entende o quanto que é bom viver também e compartilhar a vida com outras pessoas. Isso aí. Então é exatamente. Olha, a minha terapia não tá em dia não, mas estou caminhando. Então, eu acho que é importante, não sei se pode, mas acho que é importante falar assim, que quem estiver aí passando pelos seus pantanais, saibam que é um processo natural e que também existe possibilidade, né, assim, podem mandar mensagem pra gente lá, a gente sempre responde também lá no Instagram, assim, tem outros vídeos que a gente coloca. Mas saiba que esse é um processo natural e daí eu sempre falo, de onde a gente tira ouro? Não é debaixo da terra, não é desse lugar? Então, é nesse momento onde a gente consegue encontrar os nossos ouros também. Olha que lindo, viu, gente? Vocês estão... Quem estiver na mina agora, já aproveita para catar o ouro agora. Né? Aproveita que tá lá e já cata seus psicóloga ouros. e nossa poeta aqui. Ó, Lindo, né? Escreve e fala sempre muito poeticamente. Ela falou cada coisa linda aqui durante... Porque eu tava assim, meu Deus, onde é que ela tirou essa palavra? Que linda. Mas eu agradeço demais a vocês, ao Léo também, a Ginara, por compartilhar essa experiência, né? Falar um pouquinho desse grupo e mostrar que a psicologia, né? Ela pode ser abordada de outras formas, Sim. além ali da própria teoria, né? Da própria... do conteúdo mesmo ali que vocês estudam na faculdade, mas trazer isso para uma prática funcional mesmo na vida das pessoas que podem, né, aliás, que podem não, que precisam passar também por esse autoconhecimento. Então, muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. E que continue crescendo, né, essa ideia para outros profissionais da psicologia, ou, enfim, que outros grupos possam nascer também a partir dessa ideia. Parabéns mesmo. A gente agradece. Obrigado, muito obrigada. Obrigado pelo convite, obrigado pelos parabéns. Então é isso. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da Ginara, do Léo, participa aí do grupo, vai lá no consultório. Qual é o nome mesmo de lá, da fachada? Tem as nossas placas lá com os nomes, né? Ah, sim. É Ginara Coelho e o Leonardo Moraes, Isso. psicólogos ali perto da Praça da Bandeira. É bem assim, em frente à Praça da Bandeira. É muito fácil, só procurar e, enfim, tem os nossos contatos também. Dá pra ir lá tirar dúvidas também, né? Tá. Então, só repete o telefone, Léo, o seu. 981 11 54 52. Pronto. Então, telefone repassado. Quem quiser mandar uma mensagem, já entra em contato, tira dúvidas e participa aí. Investir em saúde mental, acho que nunca é desperdício, né? Na verdade, é um investimento mesmo. É um investimento, com certeza. Então, muito obrigada mais uma vez. Desejo muito sucesso a vocês como profissionais, como seres humanos também. E assim a gente vai encerrando mais um podcast de entrevistas do DPE. Eu te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Qualquer dúvida, digita @DefensoriaRR. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!